Boa noite, Pai do Senhor. Vamos orar, começar a nossa reunião essa noite. Somos gratos ao Senhor porque Ele é bom, porque nós cremos nele e porque temos respondido ao chamado dele em obediência. Amém? Vamos orar. Jesus, muito obrigada, Senhor, por tudo. Toma nossas vidas nas tuas mãos, nos ajuda. Recebe-nos pela tua infinita misericórdia. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, nossas vidas neste momento. Muito obrigada, Jesus, por tudo. No teu nome. Amém. Aleluia. Pai do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Deu tempo aí. Graças a Deus. Boa noite, vamos adorar o Senhor. Quero tocar o coração. Quero tocar o coração do amado da minha alma. Ser muito mudou o nosso coração, mudou a nossa vontade, Senhor. E agora nós podemos te amar, agora nós podemos ter uma vida que te agrada, Senhor. Ó Deus, ilumina-nos, Pai, nesse caminho, dirigindo nossos corações a Ti e a Tua presença, Senhor.
Sempre bendizemos o teu nome, Senhor. És o nosso pastor, nosso Senhor, Senhor, nosso teu forte. Bendirei ao Senhor. Tirou o medo de cada um de nós. E foi, Senhor, os nossos pés sobre a rocha. Semelhante a ti não há. Do céu, semelhante a ti não há. Tudo que eu mais quero está em ti. Nos alegramos, Senhor. Pois tu, ó Deus, tens sido meu passo, meu Deus, minha força.
nossa torre forte, nossa segurança, Senhor. Em Ti nos alegramos, o Senhor nos firma na rocha. Aleluia. Todos esses temas passam, Senhor, pela história do Teu povo e pela história que o Senhor constrói, cada um de nós, Senhor. Aleluia, Senhor. Nasce em nós um cântico de alegria, de adoração, Senhor. Senhor e Rei, perdido me achou, envolveu-me em seu amor, na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me, seu sangue libertou. Por mim, se entregou, cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, me fez vencedor. Nasce em mim, Senhor, nasce em nós, cântico. Envolveu meu amor, na cruz por mim se entregou, sua dor meu sangue libertou-me, eu cantarei ao Senhor e sua vida. Entregou, cantarei a Jesus Salvador, do pecado me fez vencedor, cantarei a Senhor em sua vida, que amor sem limites por mim se entregou. Senhor, diante da Tua presença, Pai, e desde agora já cantamos, Senhor, ao nosso Deus Salvador, nosso Senhor e Rei, que nos achou, nos redimiu, nos amou, nos salvou, nos limpou e nos trouxe até esse lugar, Pai, onde podemos declarar nossa alegria e ser gratos pela Tua presença em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, continua conosco, Pai. Aleluia. Amém. Amém. Vamos colocar diante do Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, aquilo que trouxemos à casa do Senhor, né? É um prazer, é uma alegria servir o Senhor também desta maneira. Oremos. Deus eterno, Criador do céu e da terra,
Graças te damos, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade de estar diante de Ti nessa noite. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui nessa noite. Que Tu continue abençoando, que Tu continue crescendo na vida de cada um, meu Pai. Que Tu continue provendo todas as suas necessidades, meu Pai. Tudo para a honra e glória do Teu nome. Eu quero colocar diante de Ti os dizimistas e os ofertantes do Teu reino. Que Tu continue abençoando. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Se não foi, voltou para a live sozinho. Rapaz, é incrível, viu? É assim mesmo. Paz do Senhor, os irmãos, graças a Deus estamos aqui. Também, paz do Senhor, os irmãos que estão na live, boa noite. Estamos percorrendo aqui o livro de Romanos, certo? E hoje vamos estar lendo uma porção pequena no começo. A minha meta aqui é chegar até o versículo 17 do capítulo 8. Por enquanto eu vou ler até o versículo 13, do versículo 9 ao 13. E depois vou pedir a ajuda dos irmãos para a gente ler
vários textos do Antigo Testamento. São 5 ou 6 textos, porque o livro de Romanos ele é muito fundamentado no Antigo Testamento, tem muitas citações, muitas alusões, e eu tenho tentado ficar dividindo isso em como? Em cada capítulo eu tiro um dia para o Antigo Testamento e os outros eu fico aqui só em Romanos. Então hoje é o dia da gente investigar o Antigo Testamento, e cada vez você vai percebendo que esses textos que eu vou ler hoje eu já li outro dia, só que cada dia nós vamos puxando mais material desses textos, certo? Para não ficar tudo de uma vez, que a gente nunca pega tudo de uma vez. Amém? Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Amém? Até aqui está ótimo para a gente começar. Vamos orar. Senhor Pai, que nós possamos caminhar, Deus, no Teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos dirigir, que o Senhor possa estar abrindo nossos olhos para enxergar o Teu plano, a Tua vontade, as Tuas Escrituras, aquilo que o Senhor revelou a profetas, a legisladores, a pessoas que conduziram o Teu povo, que alertavam o Teu povo, que mostravam, apontavam para os dias que vivemos hoje, Senhor. E que nós possamos aprender com isso e dessa forma desfrutarmos melhor os nossos dias caminhando com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Então veja, irmãos, o capítulo 8, certo? Na última semana, na penúltima, eu comecei lá do começo de Romanos, a revisão. A semana passada foi do 7. Aí hoje já estou no 8. Então no capítulo 8, você vai perceber sempre dois extremos: estar no Espírito e estar na carne. Nova natureza, velha natureza. Estar em Cristo, estar no pecado. Estar na vida, estar na morte. Você também vai ver o seguinte: agradar a Deus versus impossibilidade de agradar a Deus, certo? Então perceba que são sempre ou é um ou é outro, certo, irmãos? Então observe diante disso, certo? O seguinte: como inicia o capítulo 8? Versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa declaração, ela abre uma diferença, certo? Entre ser um ou ser o outro, certo? Essa justificação, essa mudança de status diante de Deus, diante de ser um condenado e agora ser um amigo, é como se fosse um caminho aberto para você. Estava lá em trevas e você entra por um caminho de vida, certo?
E esse caminho de vida, Paulo está falando que é desfrutar do Espírito Santo, da presença de Deus hoje. Veja que ele vai dizer aqui no versículo 3, aquela frase: o que era impossível à lei. O que era impossível à lei? Certo? Era impossível à lei criar pessoas que agradam a Deus. Ela podia indicar o caminho, mas ela não criava novas pessoas, entendeu? A lei é como se fosse placas de trânsito para você andar, certo? Mas como vamos andar na placa de trânsito se preferimos estar fora da estrada? Certo? Tem a estrada, mas a gente prefere andar fora da estrada. Então, o que o Espírito Santo vai fazer? Vai colocar você na estrada, olhando para as placas e caminhando da forma certa. Então, para isso surge o quê? Vai haver palavras, termos que Deus vai utilizar no decorrer da história. Uma nova vontade, um novo coração, uma nova criatura, surge a partir de onde? Do que Jesus conquistou. E como isso vai aparecer lá no finalzinho do nosso texto hoje? Somos novos filhos de Deus. Pessoas cujo coração é inclinado a Deus, a agradar a Deus. Certo? Então, antes de a gente desenvolver aqui o capítulo 8, existem todo o Antigo Testamento que para eles era normal, era cultura, era o que eles liam, certo? Que muitas vezes as pessoas deixam de lado hoje, certo? Então vamos passar um tempo aqui trabalhando o quê? Uma história sobre o povo de Deus e a nossa história como povo de Deus, porque ao olhar o Antigo Testamento não estamos olhando só uma história sobre Israel, estamos olhando uma história sobre o povo de Deus, e essa história também passa a ser nossa história. Por isso é importante conhecer, certo? Então veja, Paulo está dizendo no capítulo 8 de Romanos que nós estamos na nova aliança, na nova criação, estamos na nova humanidade, estamos em Cristo, estamos no Espírito, coisa boa, certo? Só que veja, lembra do capítulo 7? Há um problema para ser resolvido. Um problema deveria ter sido resolvido, que era o problema do pecado de Adão, certo? Então, quando você pensa na história vindo de Gênesis, de Adão até Jesus, você pensa em uma história onde o pecado precisa ser resolvido. E enquanto não chegava o tempo de Jesus vir e resolver o problema desse pecado e da humanidade, enquanto isso acontecia, se desenrolava, Deus convoca Abraão, e a partir de Abraão convoca Israel para andarem no meio das nações como luz, certo? Nós vamos ver alguns textos que vão falar sobre isso, como Deus fez esse desenrolar. Então é como for o seguinte, voltando na história da estrada, você tem a estrada e as placas, todo mundo andava fora da estrada. Deus tira Abraão e coloca ele na estrada e vê nas placas, e depois traz Israel, de forma que todos os que estavam fora deveriam olhar para eles e dizer: por que esse povo é tão diferente? O que eles têm que nós não temos? Esse é o sentido da lei, certo? Então, veja que a partir disso, como esse desenrolar acontece até Jesus vir? Deus dá uma lei, instruções, dá placas, e Deus dá sacrifícios, que são pontos onde eles estariam ali, pecando, e através do sacrifício eles, vamos pensar, zerava a conta, certo? E continuava, certo? Como fosse um combustível aí deles, certo? Então Israel deveria ser o lugar onde Deus está presente. Observe comigo aí a primeira aliança, o primeiro texto de hoje. Deixem aí o Romanos, que daqui um pedaço eu volto para ele. Vamos a Êxodo capítulo 24. Êxodo 24. Vamos começar aqui só o versículo 3. Qual o cenário aqui? Êxodo 24. Deus tirou Israel do Egito, Deus apareceu, certo? Está no Monte Sinai, e Deus já deu os 10 mandamentos,
e já deu mais 3 capítulos aqui, 20, 21, 22 e 23, de instruções, vamos pensar, leis, por onde eles poderiam caminhar nessa nova estrada. O que acontece? Capítulo 24, versículo 3, após Deus estar presente, Deus estava na montanha, pessoalmente. Então, ele dá as instruções, e Moisés vem ao povo e repete. Versículo 3, veio, pois, Moisés e contou ao povo, veja isso, as palavras do Senhor, todos os estatutos. Perceba a ideia de lei aqui, ó. Então o povo respondeu a uma voz. Veja, Moisés fala, as pessoas escutam e agora as pessoas respondem. Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Perceba isso, há uma resposta das pessoas. Nós faremos. Certo? Isso aconteceu. Moisés não ficou satisfeito com isso. Moisés escreve tudo em um livro à noite, que é o capítulo 20, 21, 22 e 23, e no outro dia lê de novo para eles, certo? E aí o que acontece? Ele faz sacrifícios, pega o sangue do animal, passa no altar do sacrifício. Versículo 6, e Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. O 7, então ele tomou o livro da aliança, o livro que ele tinha escrito, que eram 4 capítulos para nós hoje, leu de novo aos ouvidos do povo, e as pessoas dizem: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Mas na frente você vai ler e vai ter dizendo que Moisés aspergiu sangue, a outra metade do sangue, sobre as pessoas. Nesse momento eles fazem uma aliança com Deus, onde eles se comprometem a fazer o que eles disseram: nós faremos. Deu para os irmãos entenderem até aqui? Isso aqui é a primeira aliança. O que isso implica? Pessoas que estão andando com Deus precisam ter aliança com Deus, e pessoas que estão andando em aliança com Deus precisam de um templo. Pessoas que estão andando com Deus precisam de um lugar, um templo. Capítulo 25, versículo 8. Capítulo 25, versículo 8. Veja isso. E me farão, observe, e me farão. Deus está falando para Moisés e Moisés está falando para as pessoas. Vocês farão para mim o quê? Um santuário, e habitarei no meio deles. Quem fará o santuário, irmãos? As pessoas. Para quê? Para que Deus habite. Veja isso, habite no meio deles. Certo? Então veja que vai se somando, certo? Conhecimento, aqui nós estamos pensando, certo? Você tem Deus salva pessoas de uma prisão, o Egito. Deus faz aliança com essas pessoas precisam de um lugar para Deus. Deus, nesse primeiro momento, certo? Essa aliança tinha a questão da lei, nós faremos, e esse lugar eles tinham que construir, certo? Automaticamente isso leva à próxima posição: como vamos transitar nesse lugar com Deus? E aí é necessário que algum nível de purificação, não é? Deus é santo, não é isso? Capítulo 29, você vai ver Deus consagrando sacerdotes, que são os ministros que vão estar trabalhando entre Deus e as pessoas, certo? Capítulo 29, versículo 43, veja isso. Está falando sobre o tabernáculo e diz assim: Deus, ali virei, vi aos filhos, veja essa palavra, filhos de Israel. Para quê? Para que por minha glória sejam santificados. Percebe isso? Deus vem para que pela glória dele eles sejam santificados. Estar perto do povo, Deus estar perto do povo conduz o povo a santificar-se. 44.
E santificarei também, aqui ó, a tenda da congregação, o tabernáculo, o templo e o altar. E também santificarei a Arão. Percebe? As pessoas constroem lugar e Deus vem e santifica o lugar e santifica as pessoas que estão trabalhando naquele lugar. Versículo 44 está no finalzinho, para me administrarem um sacerdócio, ou para ministrarem serviço, certo? Sacerdócio. Qual a consequência de pessoas que foram separadas, preparadas, santificadas, e o lugar estando funcionando? 45. Habitarei no meio dos filhos. Percebe isso aí? Habitarei no meio dos filhos e serei o seu Deus. Então os irmãos já entenderam. A primeira aliança está aqui implícito obediência. É necessário um lugar para Deus. É necessário pessoas preparadas para servir a Deus. Certo? Qual a consequência disso no povão? Já que tinha pessoas entre Deus e as pessoas, os sacerdotes. A consequência é que todos tinham que obedecer. Vá comigo agora, avance a história. Deuteronômio, capítulo 28. E você vai ter aqui um capítulo conhecido sobre duas palavras: bênção e maldição. Enquanto eles estivessem dentro da estrada, olhando as placas, tendo os pontos de sacrifício para serem restaurados, tudo ia caminhar bem. E o caminho deles era um caminho de bênção, e Deus estava no meio deles. Se eles sucumbissem à tentação de sair da estrada de novo, ia dar tudo errado. Veja o versículo 1. Deuteronômio 28, 1. Diz assim, ó: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, perceba isso, ouvir a voz, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu ordeno hoje, o Senhor teu Deus, veja isso, te exaltará. Perceba a imagem, ó. Deus levantando um povo no meio dos outros povos. Percebe novamente a história da estrada. Está saindo lá de baixo das trevas e andando na estrada, subindo a montanha. Certo? E aí tem, pode olhar os outros versículos, é sempre, vai ser bênção, certo? Bendito serás no campo, 3. Bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o teu cesto, ó. Bendito será na cidade, na sua residência, no seu trabalho. Bendito será no fruto, ó, as famílias. Bendito as vacas, é o mantimento, a provisão. Bendito o cesto, provisão. Bendito entrando e saindo. Bendito, bendito. Veja o 10. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. Percebe aqui a ideia? Enquanto eles estão andando naquela estrada, tem uma luz ali em cima deles, e aqueles que estão lá embaixo das trevas deveriam olhar e, rapaz, que negócio diferente, certo? Que pessoal diferente dos outros povos. O que eles têm? E aí eles iriam dizer: temos Deus. Isso é uma bênção. A partir do versículo 15, as consequências de eles deixarem Deus. Versículo 15 vai dizer o seguinte, olha, aqui entra a maldição na história. Se porém não ouvires a voz do Senhor teu Deus, não cumprindo todos os mandamentos e estatutos que hoje ordeno, todas estas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Percebe aqui, irmãos? Então veja, agora vai ser o inverso. Maldito será na cidade, no campo, em casa, na família, tudo vai dar errado, certo? Porque eles estão abandonando a estrada que Deus construiu, que vai levar até Ele, que é conduzida por Ele. E eles estão preferindo o quê? Pecados e outros deuses, como as outras nações. Perceba que
esse sair dessa estrada faz Deus agir. Qual é o agir de Deus? Isso aqui é tudo ainda promessa, eles estão só na época boa, quando ouviram isso. Então Deus já tinha avisado, no versículo 49, que desde a extremidade da terra o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, que voa como águia, nação cuja língua não entenderás. Veja o versículo 50, nação feroz do rosto. Perceba isso, feroz do rosto, que não respeitará o rosto do velho, e aí nem se apega, e não vai ter piedade de ninguém. A ideia é Deus, olha, se vocês fugirem de mim, vai dar errado, e os pecados de vocês vão trazer um povo para vir destruir vocês. Qual a consequência de serem destruídos? É que eles iam ser feitos escravos de novo, iam ser levados, acorrentados para outro lugar. Ou seja, eles vão para um exílio, certo? Nos próximos capítulos, Deus já está prevendo tudo aqui antes de acontecer. Aí Deus diz, olha, mesmo que vocês façam isso aqui, eu vou resolver depois, porque aqui está pensando em Jesus. Deu para os irmãos acompanharem até aqui? Amém? Beleza. Qual a consequência disso, irmãos? Eles recebem esses escritos, entram na terra de Canaã, e agora começam a fazer parte das coisas do jeito deles e parte das coisas do jeito de Deus, certo? Então, se eles tinham uma estrada, eles colocam um pé na estrada e o outro fora da estrada. Às vezes eles estão com os dois pés na estrada, às vezes estão com os dois fora, e assim vão ficar nesse jogo por muito tempo, até que vai se agravando o pecado na vida da pessoa, na vida da nação. E aí Deus chega e diz, olha, agora não tem mais jeito, vocês vão ser levados. Abra comigo agora em Joel capítulo 1, certo? Nós estamos construindo aqui uma história de Israel, e você vai percebendo que essa história não é muito diferente da história das pessoas, da nossa história, certo? É a história da humanidade, só que aqui tem aqueles que ficam na velha humanidade e aqueles que são da nova humanidade. E aí você vai a Joel capítulo 1. Joel. Amém ou não amém, irmãos? Amém? Joel dá trabalho abrir, né? Amém? Não amém? Amém? Misericórdia? Amém? Amém. Veja o versículo 1. Lembra lá como Moisés falou? A palavra do Senhor. Olha como é que começa. A palavra do Senhor foi dirigida a Joel. Veja com quem ele está falando. Ouvi isto, anciãos. Escutai, todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu nos dias de vossos pais. E aí ele vai falar de várias desgraças que estão chegando. Estão chegando. É um anúncio, certo? Vá ao versículo 5. Despertai-vos, bêbados. Perceba o verbo. Despertai-vos. Quem? Bêbados. Outro verbo. Chorai, gemei. Todos os que bebeis vinhos por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Perceba um retrato de pessoas embriagadas, tão embriagadas que não estão percebendo a destruição dos seus caminhos e a destruição que está chegando. Beleza? Versículo 13. Cingi-vos, lamentai-vos. Olha isso. Sacerdotes. Um sacerdote não tinha que estar sempre pronto, vestido? Mas eles não estavam prontos aqui, ó. Não estavam cingidos. Eles não estavam lamentando. Sacerdotes, o que ele vai gemer, ministros do altar. Então veja, ele está fazendo, veja que ele está colocando as palavras que ele utilizou para os bêbados. No 5, gemei, chorai. No 13, ele está falando sinônimos ou às vezes as mesmas para os sacerdotes. Então, volte àquela ideia lá do Êxodo. As pessoas que foram destinadas ali
para estar naquele lugar perto de Deus. Na verdade, agora o negócio está tão intensificado que eles já estão com os 2 pés nas trevas, certo? Já estão com os 2 pés lá também no pecado, certo? Veja que ele vai dizer ministros do altar, e ele vai aqui dar um chamado para eles voltarem. Vai ao versículo 13, vai dizer o seguinte, Joel. E eu anotei 2 versículos iguais. Não, está certo. Versículo 6. Joel 1:6. Veja semelhanças. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de leão velho. Vocês percebem alguma imagem disso aqui? Dessa ideia de subir uma nação, um leão velho, parece alguém feroz, aborrecido. Lembra da imagem lá de Deuteronômio que nós lemos? Eles trouxeram aquilo que Deus disse para eles não trazer, certo? E veja que Deus não fala assim, subirá. Ele já coloca como um certo. Já está subindo, já chegou, certo? E qual a consequência disso, irmãos? Lá na frente você vai ver que eles vão continuar no caminho deles e eles vão ser destruídos. Os irmãos já ouviram falar aqui sobre cativeiro da Babilônia. Eles vão ser deportados, a maioria deles, certo? Muitos vão morrer. E aí o que acontece? 70 anos eles ficam lá nesse lugar. E depois alguns vão voltando aos poucos. Só que nunca mais eles serão reino de novo. Eles sempre vão estar subjugados a alguém. Até hoje. Certo? Até hoje. Eles já foram subjugados à Pérsia, à Grécia, a Roma. E hoje eles são subjugados. Existe a nação de Israel? Existe, mas perceba que eles estão subjugados às nações. Esse é o termo da Bíblia. Porque se eles disserem, vamos fazer alguma coisa em Jerusalém, todo mundo diz, não pode. E eles têm que parar, porque eles estão subjugados às nações. Então perceba que no meio do livro de Joel, Deus vai dizer o seguinte: olha, vocês fizeram a coisa errada, vai vir a tribulação, vocês vão ter que aguentar, foi o que vocês pediram, mas eu vou renovar vocês um dia eu vou transformar toda essa situação. Veja o capítulo 2, versículo 27. Capítulo 2 de Joel. Acompanhando aí, nós estamos dando uma volta na Bíblia, viu aqui? 2:27. O Espírito, aqui e vós sabereis que eu estou no meio de Israel. Veja de novo a ideia do meio. Se eles estão sabendo que Deus está vindo para o meio, é porque Deus não está mais no meio. É uma profecia de que Ele virá. Sabereis que eu estou no meio de Israel. Quando? Olha isso. E que eu sou o Senhor vosso Deus, que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que, quando ele estiver no meio do povo, o que acontece? 28. Depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Olha o efeito: vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E também sobre servos e servas. Veja isso: naqueles dias derramarei o meu espírito. Então veja, junto com a promessa aqui, que estava subindo a destruição, junto com essa promessa que está subindo a destruição, Deus dá uma promessa de um dia resolver a situação toda. Como é que Deus resolve essa situação? Nesse livro de Joel: derramando o seu espírito. Deu para os irmãos entenderem isso aqui? Amém? Então perceba que quando chega essa notícia, a partir daí, eles ainda andam em caminhos fora da estrada. Mas naqueles que são fiéis, começa a brotar o sentimento que esse tempo chegue logo. Só que vai passando anos, centenas de anos, certo? E isso não acontece para eles, porque eles continuam andando fora da estrada.
Deus vai mantendo um remanescente ali fiel, certo? Mas vai surgindo aquele anseio, que Deus venha, que esse Espírito de Deus desça, que nossos filhos, nossa família seja cheia disso, que isso aconteça logo. Mas vai passando a época de Joel, a época dos reis, a época dos profetas, e não vai acontecendo, porque eles caminham cada vez mais longe. E aí você tem Deus renovando, ampliando essa visão. Jeremias 31. Jesus do céu, essa hora vai dar certo. Jeremias 31, veja aí comigo. Capítulo 31, versículo 33. E aqui em Jeremias, você já está na época em que o leão apareceu, a nação chegou, eles já foram levados, boa parte deles, certo? A destruição já chegou, beleza? E o que Deus está agora prometendo? Deus está ampliando a visão. Versículo 33. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Percebeu? Tinha uma aliança já. Deus agora vai fazer outra aliança. Depois daqueles dias. Olha essa, sempre é naqueles dias. Daqueles dias. Perceba essa ligação. Diz o Senhor. O que ele vai dar? 33. Porei a minha lei no seu interior. Então pôr a palavra no interior, certo? Escreverei no coração. Pense nisso como Deus escrevendo os 10 mandamentos na pedra, certo? Beleza? Escreverei no coração. Olha o foco, coração. Novamente a chave: serei o seu Deus, eles serão meu povo. 34. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor. Porque, olha a diferença, todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Por que que todos conhecerão a Deus? Versículo 34, finalzinho. Porque lhes perdoarei a sua maldade. Percebe isso aí, irmão? Havia uma maldade que precisava o quê? Ser resolvida. O mesmo problema que vem desde Adão. A maldade precisa ser resolvida. E Deus diz: nunca mais lembrarei de seus pecados. Beleza, irmãos, aqui? Capítulo 32, versículo 38. 32, versículo 38. Consequências: eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. Olha a chave de novo, mesmo assunto. 39. E lhes darei um mesmo coração. Olha os termos. Mesmo coração. O próximo, olha como é legal. Um só caminho. Olha a estrada de novo aparecendo. Para que me temam todos os dias. Qual é a vantagem de temer ao Senhor? Olha isso. Para seu bem, o bem de seus filhos e depois deles. 40. E farei com eles uma aliança. Olha essa palavra. Eterna. E farei com eles uma aliança eterna. Qual o propósito de Deus fazer essa aliança eterna? Veja aí no versículo 40. De não me desviar de lhes fazer o bem. Deus está prometendo que essa aliança que Ele vai fazer com esse pessoal, Ele está prometendo que Ele não vai se desviar do foco de fazer bem àquelas pessoas. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Então perceba que aqui Deus está prometendo resolver as coisas. Você vê aqui a aliança eterna de não se desviar de fazer o bem. Não, Deus não desistir de fazer o bem àquelas pessoas. O temor dele no seu coração, e o propósito eficaz disso é que você não se aparte dele. Então veja que aquilo que começou a ser prometido no meio do problema, certo? Lá em Joel, o Espírito chegar. Em Jeremias é colocado já aqui dentro do seu coração a mudança. O compromisso de Deus de não desistir até isso ser concluído. Certo? Então perceba que a esperança, a expectativa deveria o quê? Aumentar. Aumentar e aumentar.
E aí você tem, enquanto Deus fala com Jeremias, fala com Ezequiel. Agora é para Ezequiel, próximo livro. Ezequiel, capítulo 36. Como virá esse novo tempo? Como virá essa nova aliança? Como virá esse novo coração, essa nova vontade? Capítulo 36, versículo 25. Então aspergirei. Lembra da primeira aliança? Que foi aspergido sangue. Não é? Olha aqui. Aspergirei água sobre vós e ficareis purificados. Quem foi que aspergiu o sangue na primeira aliança? Moisés. Quem está aspergindo agora? Deus. Perceba essa mudança. A primeira aliança, eles fazem o tabernáculo, eles dizem que obedecem, e eles mesmos aspergem uns nos outros, seja no sacrifício, seja nas festas, seja Moisés. Agora, perceba que é Deus em ação. Aspergirei água sobre vós, ficarei purificados de todas as vossas imundícias. O problema é só as imundícias, os pecados? Não, ó. E todos os vossos ídolos vos purificareis. 26. Olha lá de novo. Dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um novo espírito, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e darei um coração de carne. Perceba aqui um transplante, né? A figura de um transplante. Você tem um coração de pedra, porque o que Deus mandava era mesmo que batia e voltava, não entrava nada no coração do cara. Coração de carne não, aqui já é um coração que sente, certo? O uso de carne nesse texto é diferente do uso de carne lá no Romanos, certo? Porque lá vai estar falando de outro sentido, que é a natureza humana. Aqui ele está falando no sentido de que antes nós tínhamos um coração que não estava nem aí para Deus, e agora é um coração que ouve a palavra de Deus e que filtra isso. 27. Porei dentro de vós o meu espírito. Olha lá de novo. Para quê? E farei que andeis. Olha a estrada de novo. Nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Qual a lógica de Deus dá? Veja que até aqui era: darei o meu espírito. Depois, mudança no coração, na vontade, na carne, certo? Renovação agora com água, é Ele fazendo. Versículo 28, olha de novo, 28, Deus trazendo: e habitareis na terra que eu vos dei a vossos pais. Vós sereis meu povo e eu serei o vosso Deus. Ou seja, Deus trazendo de novo. A ação é trazer de novo para um lugar onde Ele habita com as pessoas, na terra. Então perceba, irmãos, que ser abençoado é, primeiro, desde o começo, ter esse status mudado diante de Deus. Qual é o status? Agora ser povo de Deus, certo? E aí ele vai ampliando: receber o novo coração, receber nossa nova vontade. Isso quer dizer deixar o orgulho dos seus próprios caminhos. Tem uns versículos que dizem assim: dura servir. Já viu esse versículo? É pescoço duro. Deixar o pescoço duro, certo? Para se inclinar perante Deus. Ser povo de Deus, certo? Caminha para ser o quê? Ser povo do templo. Lembra dos sacerdotes bêbados, esquecidos aqui? E aqui ele está trazendo as pessoas de novo para um lugar do templo. Aqueles que têm esse lugar especial, esse lugar espiritual, certo? Participam da casa de Deus entre os homens. Então, irmãos, perceba que nesses textos, a nova aliança e ser salvo leva você para um templo. Percebe isso? Ele dá voltas e voltas e voltas, dizendo: olha, fui fazer isso, foi preciso fazer isso, foi preciso mudar o coração, mudar a atitude. Para quê? Para levar você de novo para o templo, habitar na terra. É isso aí, certo? Por que nós estamos lendo esses textos, irmãos? Para que você perceba que essa criação da vontade, que a vontade de Deus em criar homens, certo? O plano de Deus enviando seu filho,
É desde o começo Deus derramando o seu amor pela vida dos seus filhos. Mas não pense isso, irmão, como muitas vezes é utilizado, só sentido romântico, que as pessoas usam, ou meramente familiar, certo? Veja que Deus está transformando a criação, certo? Deus está transformando as coisas, e Ele faz isso transformando primeiro nós, primeiro você, certo? Que Ele vem derrotar, veja que Ele faz isso em Jesus, derrotando o pecado, está lá em Romanos 8, derrotando o pecado em carne, acabando com a maldição, entra na nossa vida, exercendo o seu poder, certo? Não somente para nos amar, mas para, como diz Romanos 8,3, criar o impossível em você. O que era impossível para cada um de nós? Ser filho, ser adorador, ser parte de um templo de Deus que vai crescer até dominar o mundo. Lembra que terça-feira eu li aqui Apocalipse 21? É isso aí. Apocalipse 21, ele viu novos céus e nova terra. Automaticamente ele pula. Via a cidade de Deus. Ela descia. E no meio dela estava o trono de Deus. Certo? Então perceba que esse ambiente desses textos aqui está no nosso texto em Romanos 8. Vá agora para Romanos 8. Vamos aqui, que você vai logo levar um choque. Quando Paulo chega em Romanos 8, que é onde eu parei semana passada, e ele diz logo assim: olha, aqueles que estão localizados, situados, plantados na carne, não podem agradar a Deus. Olha isso. Não podem. E aí é um choque isso aí, né? Porque as pessoas pensam que não é assim, que está no seu poder agradar quando ela quiser. Olha a mudança, o 9. Mas vocês não estão na carne, na velha natureza. O lugar de vocês é no Espírito. Certo, irmãos? Então veja, essa transição de carne, essas expectativas de eles esperarem o Espírito Santo descer, que nós estamos lendo lá no Antigo Testamento, e haver essa mudança, ela é cumprida lá em Atos 2, quando a igreja está reunida e vem o Espírito Santo. E a partir dali o Espírito Santo acompanha a igreja. E isso quer dizer que Deus está cumprindo na vida da igreja tudo aquilo que nós lemos lá nos textos do Antigo Testamento. E Ele vai cumprindo na sua família, na sua vida, e vai se estendendo para outros lugares. Certo? E aí quando chega em Romanos 8, já é depois de Atos 2, veja que Paulo está dizendo: olha, irmãos, vocês não estão mais naquele lado lá não, lá embaixo nas trevas. O lugar de vocês é onde? No Espírito. Veja isso em Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita, olha essa palavra, habita em vós. Está vendo o templo aí? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vocês estão no Espírito. A promessa do Espírito de Deus já aconteceu na vida de vocês. Vocês já foram lavados pelas águas, purificados dos pecados e dos ídolos de Ezequiel 36. Vocês já nasceram de novo, representação do batismo. Morrer para a velha natureza, ressurgir na nova natureza. A sua maldade já foi perdoada, Jeremias 31, 34. O Espírito de Deus habita em nós não como algo temporário, mas permanente. Certo? Lembra lá de Joel 2, 28? Derramar do Espírito Santo. Nós lemos Jeremias 31, 33. A palavra do Senhor é colocada no seu interior, gerando vida. Ezequiel 36, 26. Dou um novo coração, dou um novo espírito. Está tudo aqui nesse texto. Ser habitado pelo Espírito Santo é ser um templo de Deus, ser parte do edifício de Deus, ser parte do templo de Deus. Então veja que essa ligação que Paulo faz aqui é a promessa do Espírito Santo lá do Antigo Testamento. Ele é o Espírito
de Cristo. Veja isso aí no versículo 9. Olha, quando ele diz assim, ó, vocês estão no Espírito. E ele não dá uma definição logo. E ele, se é que o Espírito de Deus, percebe que de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, percebe? Ele diz, ó, a primeira relação é, eles esperavam o Espírito descer. Derramarei do meu Espírito. E a lógica é, não é qualquer Espírito, é o Espírito de Deus. E agora a igreja está em Cristo e foi enviado o Espírito de Cristo em Atos 2. Está vendo aqui? Esses textos estão todos ligados, certo? E ele está dizendo, a promessa de Deus já aconteceu na vida de vocês. E ele vai agora para o ponto 2, Romanos 8. Quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Certo? Ele diz isso em Romanos 8, 9, lá no finalzinho do versículo. E aqui está o grau crucial, irmão, de pertencer ou não a Deus. A diferença brutal aqui é de ser de Deus ou não ser de Deus, de ser habitado por Deus ou de não ser habitado por Deus. Se a posse de alguém não é em Jesus, se alguém não é de Jesus, esse não é habitado pelo Espírito Santo. É uma pessoa no reino da morte ainda. Então, estar em Cristo, ter o Espírito Santo é ter essa vida moldada pelo Espírito. Aí você vai ao versículo 10, você vai ver que estar em Cristo é ser participante de duas realidades. Veja aí no versículo 10. Primeiro, morto para o pecado, e segundo, vivo para a justiça. Vamos lá. E se Cristo está em vós, Cristo em vós. Ponto A. O corpo, na verdade, está morto para o pecado. Ponto B aqui, segundo, mas o Espírito vive por causa da justiça. Lembra que nós lemos lá em Romanos 6, 23? Porque o salário do pecado, o prêmio do pecado é a morte. Certo? É o prêmio pela rebeldia, pela desobediência. E como nós pecamos, certo? Nós ainda estamos sofrendo consequências do pecado. E a morte é a consequência. Certo? Então, perceba que nós ainda enfrentamos uma vida com dificuldades do pecado, tons de viver num mundo cheio de pecado, barulho, gemido. Vai aparecer essas palavras no próximo estudos. Doenças, dores, problemas afetam o nosso corpo, afetam o ambiente que nós vivemos e nós ainda podemos morrer. Só que o foco desses que têm nova vida no Espírito é que, embora a morte ainda possa nos atingir por um momento, ele vai já falar de ressurreição, certo? Embora isso aconteça, a outra sentença de ser afastado de Deus, da presença de Deus, ela foi removida. Percebe isso? O salário do pecado ainda acontece, a morte. Mas aqueles que estão em Cristo, lembra lá, porque todos pecaram, 3:23, estão afastados da glória de Deus, da presença do Espírito de Deus. Essa sentença, ela foi retirada por Jesus. E agora, você anda no Espírito, certo? Então, nós já vivemos no Espírito em justiça. Os que estão em Cristo vivem para um novo propósito. Qual é esse propósito? É o que ele tinha falado antes, na semana passada nós estudamos. Agradar a Deus, cumprir a sua vontade. Nós já desfrutamos dessa plenitude do Espírito Santo moldando a nossa vida. Esse movimento de que ainda no mundo com o pecado, tendo o Espírito Santo, isso não é tudo que Deus tem no seu compromisso com você. Versículo 11. Deus vai continuar o seu trabalho até o seu corpo ser restaurado. Vendo aí? E se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos, ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então veja, irmãos, a ressurreição
ela vai aparecer, eu pulei, eu não li porque vai levar o capítulo 37 de Ezequiel, que é muito conhecido, o Vale dos Ossos Secos. O que é isso? Ezequiel está lá num vale enorme, vê um monte de ossos. Ossos é o que? Morte. E ele diz, profetiza que vai dar vida ali. O contexto ali é Israel. Mas veja que aqui no Novo Testamento, esse contexto de vida está sendo aplicado também à igreja, certo? E essa ressurreição, essa chegada do Espírito Santo é um compromisso de Deus. Se você já tem o Espírito Santo agora, é certo que ele vai ressuscitar, vai vivificar aqueles que morreram pelo caminho. Deu para os irmãos entenderem até aqui? Então veja, irmãos, não há os filósofos lá na época deles, lá tinha aquela costume, ainda hoje as pessoas têm, de separar o corpo é mau e o espírito é bom. Isso é um costume desde a época deles aqui. Paulo não está assim. Paulo está dizendo, olha, o corpo, a pessoa toda é mal, porém a ação do Espírito Santo transforma o mal em novas criaturas, as pessoas más em novas pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo. E aí você vai ver, irmãos, com isso o Espírito Santo atuando de dentro para fora, certo? Veja que ele primeiro está mirando aqui, Deus está mirando aqui o principal ali, ó, a vontade corrompida pelo pecado. Nós lemos semana passada, habilitando você para se inclinar a Deus verdadeiramente, habilitando você para abandonar o pecado, habilitando você para sair das práticas que eram antes comuns. Aqueles que foram redimidos, certo? Agora enfrentam uma luta interna, onde cada vez mais eles têm ciência de que é necessário mudança, certo? Não no sentido de que você precisa mudar para conseguir algo de Deus, mas você muda por conta daquilo que Deus já fez em você, certo? E isso nos leva a amar a Deus, desejar a Deus. Perceba que no meio disso tudo, irmãos, está aquela guerra interior do capítulo 7 que nós lemos. Nós vivemos nessa guerra até o retorno de Jesus. Mas veja que Deus está inteiramente focado em concluir aquilo que Ele começou na sua vida, hoje. O que Ele começou? Transformação do Espírito Santo. E Deus está focado até terminar isso, versículo 11, até o seu corpo ser totalmente transformado, renovado, vivificado. Então veja que aquele que habita em nós hoje está trabalhando, mantendo-nos participantes dessa nova realidade de hoje, enquanto anseia que nós sejamos cada vez mais cheios de Deus. Isso já está nos olhos de Deus, irmãos, e isso é tão real que Deus vem viver conosco. Perceba que Deus opera o poder dele em você. Versículo 12, irmãos. Somos totalmente devedores de Deus. Eu só vou até aqui o 12 e o 13 porque ficam juntos. Aí semana que vem a gente continua. Veja o 12. De que maneira, irmãos, somos devedores? De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Veja isso, irmão, nós somos devedores, não à nossa natureza humana, não ao pecado, não ao sistema do mundo. Você não deve nada ao pecado. O pecado não pode dar nada a você, só ilusão e morte. E ele diz o que? Se você viver por uma carne, se você sair da estrada lá, só tem morte. Então, precisamos pensar nisso quando andamos, tomando decisões, sonhamos, desejamos. E não podemos dar lugar para situações que rejeitam a Deus, certo? Onde você fica confortável em fugir de Deus. Isso é procurar a morte. Veja o 13 lá no finalzinho. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E aqui, irmãos, as pessoas muitas vezes
tentam punir o seu próprio corpo, se punir, né? Os monges faziam aquele negócio de penitência. É uma doutrina católica até a penitência, né? E hoje você vê, qual era o propósito disso? Era uma forma de punir o pecado, certo? Perceba esse versículo aqui, ó. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. A tentativa das pessoas é o que? Se ver livre do mal, certo? Hoje você vê adolescente, jovens, adulto, crise pessoal, crise familiar, se corta, se mata. Qual o problema? Se ver livre do mal, certo? Se ver livre do incômodo, da frustração, do abuso, da vida difícil, desejo que domina. Hoje você abriu o jornal, hoje se você abrir o Diário do Nordeste, você vai ver que tinha uma jovem lá que foi morta por 3 amigos. E a explicação, por que eles mataram ela? Porque eles queriam ver se eram psicopatas. Perceba o nível que as pessoas estão. Testar a maldade de si, ver até onde mal eu posso ser. Certo, irmãos? Então veja que isso aí é reflexo de quê? Da maldade por todo lado. Uns mais exteriores e outros mais interiores. E as pessoas tentam mudar de roupa, tentam mudar de casa, mudar de música, mudam métodos. Veja, se não for essa cláusula aqui do versículo 13, se não é o Espírito que está conduzindo as ações, não vai dar em nada. Perceba aqui, ó, que há um componente que muda. Versículo 13: se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo. É necessário mortificar as obras do corpo? É. Mas só vai para frente se for perto de Deus, pelo Espírito de Deus, conduzido pelo Espírito de Deus. Paulo está dizendo que não se mortifica a carne sozinho, certo? Antes de tudo, pelo agir, pelo impulso de Deus para viver. Muitos focam só no método e esquece o quê? O coração. Método de multiplicar, método de apelo, método de conquistar, método de tudo. Mas veja que há a ação do Espírito Santo, porque o próprio Espírito de Deus está gerando filhos, e por conta disso ele muda e ele age. Então, quando você é de Deus, irmãos, você vai lutar contra si mesmo? Vai. Você vai mudar ponto a ponto, e isso é pelo Espírito, com o Espírito de Deus. Ninguém, quando a pessoa diz assim, não, estou tentando umas mudanças, e essa mudança afasta ela de Deus, é uma mudança que não vai dar certo. A mudança, veja lá, lembra aquele versículo lá que nós lemos em Êxodo? Para que Deus estando perto das pessoas, as pessoas vão estar sendo santificadas. A fórmula é a mesma. Então, isso vai levar ao versículo 14, porque somos guiados por Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém, irmãos? Nós falamos vários pontos aqui, vou parar aqui por conta do horário, mas semana que vem a gente continua desse ponto. Nós já temos muita coisa aí para refletir, para pensar, muitos textos. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Pai, que nós possamos, Senhor, ser gratos primeiramente, Pai, pelo milagre que o Senhor proporciona, Senhor, na nossa vida, e que o Senhor ainda nos leva de volta para a nossa casa para testemunhar desse milagre, Pai. Ó Deus, que nós sejamos cada vez mais capazes de representar, Senhor, esse caminho de luz que leva a Ti, Pai, mesmo estando dentro, ao lado das maiores trevas, Senhor, que apareça. Que nós possamos estar caminhando, Senhor, anulando tudo que nos separa de Ti, Pai, que possamos estar sendo guiados pelo Teu Espírito Santo, que venhamos nos prender a Ti, que venhamos nos ser gratos, que venhamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, transformados, que os efeitos da nova criação, da nova
humanidade, da tua nova aliança, Senhor, sejam cada vez mais perceptíveis aos nossos olhos, para que nós possamos caminhar felizes, Senhor, tranquilizados, com segurança de que o Senhor nos guarde, que o Senhor está envolvido em tudo nas nossas vidas, Pai. Fica conosco, abençoa cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém, irmãos. Semana que vem a gente continua. Amém.